Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Hoje, num programa especialíssimo, porque vamos falar dos ganhos, das conquistas do 25 de abril, da Revolução dos Cravos em Portugal. Seja muito bem-vindo. O nosso convidado de hoje é economista, o professor doutor, pela Universidade de Coimbra, José Reis. Um grande prazer tê-lo conosco, mas antes da gente começar a conversa, eu queria pedir a você que está nos conhecendo hoje, que se inscreva no nosso canal, que curta e que compartilhe esse conteúdo para que a gente possa chegar a mais pessoas, para que o YouTube nos considere relevantes e nos permita chegar a mais pessoas e que a gente consiga crescer no nosso trabalho. Sem delongas, seja muito bem-vindo, professor, para nosso programa. E eu queria começar já engatando logo uma pergunta, que é sobre os 3Ds da Revolução dos Cravos. Quais foram as conquistas na democratização, na descolonialização e também no desenvolvimento de Portugal? Muito bem, muito obrigado. As minhas saudações e os meus Obrigada. agradecimentos e Um certamente grande abraço, Carlos José Reis. também para ti, Henrique Prior. Bem-vindo à Rádio Transforma. Ver-te aqui, velhos amigos há tantas décadas. É Há verdade. quantas tem o 25 de Abril, afinal. É verdade. Exatamente. E muito bem, essa pergunta, vamos a ela, com certeza. Os grandes ganhos da democratização, da descolonização, creio eu que são, em muitos aspectos, em largos aspectos, absolutamente indiscutíveis. Era intolerável um país colonizador, era intolerável um país sem democracia e também era intolerável um país sem desenvolvimento. Porventura, talvez haja às vezes mais hesitação em enunciarmos os ganhos do desenvolvimento. Eu devo dizer, não tenho essa hesitação. E não tenho por uma razão muito particular, é que tenho dedicado boa parte da minha vida a estudar exatamente o que se passou na economia portuguesa, não apenas na economia portuguesa, mas especialmente na economia portuguesa, e a tentar perceber bem o que acontece de original e o que acontece de qualitativamente distinto com o 25 de Abril. Esta discussão, se entrássemos numa discussão especializada de economia, e não vamos entrar, esta discussão ficava um pouco, digamos, menos clara, talvez, porque, na verdade, há muita gente que julga duas coisas que, a meu ver, são profundamente erradas. Uma era que, antes do 25 de Abril, quer dizer, sob a ditadura, tinha havido um grande crescimento económico, um grande desenvolvimento, houve novidades incríveis na sociedade portuguesa, de tal forma que alguns historiadores económicos, economistas, chamam ao período da década de 60 um período no qual chamam a época de ouro do desenvolvimento e do crescimento português. Alguns chamam até Portugal, isso é uma coisa que agora não está na moda, mas teve aqui há umas largas décadas, chamam-lhe um tigre europeu, por comparação com os tigres asiáticos, com os grandes desenvolvimentos de algumas economias asiáticas. Acontece, contudo, que isso não aconteceu em Portugal. Porque, na verdade, de um estrito ponto de vista de crescimento, houve crescimento económico. Mas há um dado que é absolutamente incontornável e que nos explica tudo. Na década de 60, na década anterior ao 25 de Abril, Portugal, que era um país de 9 milhões de habitantes, desceu para um país de 8 milhões e tal de habitantes, pela simples razão que 1.400.000 pessoas, 1.400.000 em 8 ou 9 é muito, 1.400.000 pessoas viu-se obrigada a emigrar. E essa imigração foi impressionante. Pense-se bem quando isto acontece, para nós vermos que, evidentemente, não pode estar a acontecer um processo de desenvolvimento, porque se houvesse um processo de desenvolvimento,
Então, havia criação de emprego, havia redistribuição de riqueza, havia aumento do bem-estar e as pessoas não saíam nas condições dramáticas em que saíram de Portugal para a França, para a Alemanha, para o Luxemburgo, para a Suíça. Enfrentando os tribunais criminais. Enfrentando os tribunais. E, de um ponto de vista simbólico, há uma frase que seguramente não fui eu que a inventei, mas sou eu talvez que mais vezes a tenha repetido. Houve muitos portugueses que chegaram aos arredores de Paris sem nunca terem conhecido Lisboa. Analfabetos, assalto, enfrentando o que o Henrique Prior disse. E trabalhando nas condições mais miseráveis nos arredores de Paris ou noutros sítios, porém obtendo um salário. E por isso emigraram e por isso se repercutiu nas nossas vidas. Quer dizer, antes do 25 de Abril, eu creio que isto diz tudo, uma economia que não gera emprego, que não distribui, que não dá a 1.400.000 pessoas o necessário para que elas não tenham que enfrentar o passar a fronteira a salto, como se dizia nessa época, esse país evidentemente não está, com certeza, a desenvolver-se. E esse é um ponto, muito bem, pode ter feito uma siderurgia que se vê no Terreiro do Paço para o outro lado do Tejo, pode ter desenvolvido as indústrias químicas do Barreiro, que também se vê no Terreiro do Paço, pode ter desenvolvido a indústria cimenteira, pode ter construído barragens e desenvolvido a hidroeletricidade, pode ter desenvolvido a construção e reparação naval, que também se vê do Terreiro do Paço, em Lisboa, para o outro lado. E eu a dizer isto estou também a dar a ideia de onde é que estas coisas se localizam, não é? Pode ter feito isto tudo, e fez, mas não desenvolveu o país. E, portanto, qual é a grande novidade? O que é que a economia do pós-25 de Abril faz? Faz que, em primeiro lugar, inicia-se aí aquilo que, na linguajar dos economistas, eu vou chamar um ciclo de crescimento. Um ciclo de crescimento, mas agora também um ciclo de desenvolvimento. Porquê que é um ciclo? Porque durante quase 10 anos a economia cresceu em Portugal de forma muito estabilizada, muito significativamente, da forma que, este também é mais uma vez uma conversa para economistas, por isso não vou entrar nela, da forma que habitualmente as economias crescem. As economias crescem por ciclos e esse ciclo nós vimos aqui. E aí enfrentamos a outra coisa errada, que muitas vezes está presente na discussão, que é julgar-se em Portugal que só houve um ciclo de crescimento e desenvolvimento a seguir à integração na CEE em 1986. Houve, sim senhor, mas houve um também, entretanto, desde o 25 de Abril. E são, acreditem-me, do ponto de vista técnico, são dois ciclos de crescimento e desenvolvimento muito semelhantes. Portanto, a economia portuguesa foi desenvolvida no imediato 25 de Abril. E foi desenvolvida criando emprego, redistribuindo riqueza, a riqueza criada, qualificando as pessoas e infraestruturando o país. Sobretudo, as infraestruturas e a qualificação das pessoas, nós iremos abordar isso um pouco mais à frente, mas há dois mitos que eu gostaria que abordasse mesmo que muito brevemente. É o mito, fala-se num crescimento de cerca a média na década de 60, de cerca de 6,7%, salvo erro, em média, por ano. No entanto, não se, em meu entender, não se atenta à economia de guerra e à importância que a economia de guerra teve nisso. Tu, como economista, que importância dás à economia de guerra nesse crescimento? Esse crescimento existiu realmente nesses termos. Eu não sei. A economia de guerra tem aqui duas influências possíveis. Uma, que provavelmente é a que estás a sugerir, sim, a ideia de que, por causa da guerra, houve atividades que foi preciso desenvolver, sei lá, construir as Berlier do Tramagal. Sim, as Berliers, todas a fábrica de material de guerra, as munições, tudo isso. Acredito que teve com certeza influência, não creio que tenha sido muito grande.
porque basta comparar. Naquela altura, Portugal estava a construir barragens, ou tinha vindo a construir de forma significativa. Estava a desenvolver formas de indústria pesada, que, embora não criassem muito emprego, criam valor. Mas sim, teve o seu papel. Mas provavelmente, Henrique, teve um outro efeito também, essa economia de guerra, que provavelmente também contrabalançou esse. Estou puramente apenas a especular, porque nunca estudei o assunto. Qual é esse outro efeito? É que o Estado, aquele Estado ditatorial, antidemocrático, incipiente, teve, por causa da guerra, uma pequena crise fiscal, ou crise financeira, para dizer em termos, ou seja, a despesa pública, que não era muita, mas que também influenciava a economia, até porque havia muitos aspectos da poupança que se tinha acumulado no país, por exemplo, nos esquemas de segurança social, de previdência, que estavam a ser mobilizados, não mobilizados por folha de caixa, não é? Mas no funcionamento da economia, que estavam a ser mobilizados para isso, que também tiveram aqui uma restrição. Quer dizer, o Estado ficou ele próprio relativamente inibido. E o Estado foi grande protetor dos capitalistas, grande protetor dessas economias, de tal forma que há uma coisa muito engraçada, mais uma vez isto é uma tecnicidade, mas eu acho que tem algum significado, o tal crescimento cuja média tu apontaste, e a média há de ser por aí, com certeza. Esse crescimento tem uma característica que eu gosto de mostrar aos meus alunos quando lhes estudo isto, é que não encontramos, ao contrário de um ciclo normal, em que a coisa tem a sua estabilidade, não encontramos naquele período 2 anos seguidos em que a taxa de crescimento tenha sido semelhante. Pode acontecer ser 10% num ano e 5% no outro. 5 é elevado, mas é metade de 10. Depois volta outra vez a 8. O que quer dizer que a economia não funciona, não está organizada, não está organicamente constituída e, portanto, até essa irregularidade, o resultado, assim, para falar em português corrente, que eu retiraria daí, é que nós temos uma economia que não está estabilizada nas condições sociais, não está estabilizada através, como disse, do emprego, da distribuição de rendimento, está muito dependente das próprias oscilações que o Estado, agora com a guerra, vai ter para intervir e, evidentemente, vai ter empresas, vai ter capitalistas, que são empresas e que são capitalistas, mas que não têm propriamente um país com o qual estejam articuladas e que, portanto, tenham, por assim dizer, uma estabilidade. Portanto, é uma economia realmente que pode crescer, mas é insegura. É insegura, é incoerente. Até porque não tem infraestruturas, nem tem aquilo a que nós chamamos de massa crítica, não é? Absolutamente, absolutamente. Porque é um país sem infraestruturas. Nós temos indústrias grandes, pesadas, aquelas que indiquei, mas depois temos, como dizia um ministro da Economia do Salazarismo, bem antes desta altura, chamado Ferreira Dias, o ministro desenvolvimentista que apareceu no salazarismo, o resto eram as próprias indústrias, eram, como ele dizia, indústrias de vão de escada. Mas há as infraestruturas, e nós devemos falar das infraestruturas, elas têm uma dimensão material, aquilo em que todos sabemos pensar, mas têm também uma dimensão imaterial. A provisão de serviços públicos, a saúde, as formas de organização da educação, não é só haver escolas, são os mecanismos sociais que levam a que a educação qualifique as pessoas, as envolva, lhes dê vidas normais, e aquilo que nós achamos que devem ser vidas normais, e não apenas, digamos, formas esporádicas. Há muitas histórias gloriosas de pobres que estudaram e viraram qualificados e até ricos, com certeza, isso é estimável. Mas o que nos interessa num país não é isso. O que nos interessa num país é que todos os jovens de uma certa classe etária sigam a mesma trajetória, obtenham qualificações idênticas. São essas infraestruturas que eu quase chamaria imateriais, porque são, na verdade, organizacionais e são também muito da cabeça das pessoas. É isso que, evidentemente, o país não tinha e passou a ter com o 25 de Abril. E como é que a gente pode comparar o que era o acesso às escolas, e principalmente ao ensino superior, antes do 25 de abril e depois? Como é que isso se deu? E como é que foi esse crescimento? Porque o que a gente vê, quem chega de fora, que é um país que
é amplamente facultado o acesso à educação, não é? Para todos. A diferença foi como entre o dia e a noite. Não é apenas como entre o dia e a noite, foi como entre uma noite escura e tormentosa e um dia luminoso, não é? Nós nisto, enfim, não devemos ser manicaístas, quer dizer, não acordámos no dia 25 de Abril ou no dia 26 com tudo resolvido e a fazer de novo o que nunca tinha sido feito. Eu entrei na universidade em 1973. Em 1974, como sabemos, os que cá estavam, havia para entrar nas universidades uma imensa multidão. E, evidentemente, não foi por causa do 25 de Abril, algo que se tinha passado. Teve, com certeza, muita influência, mas as pessoas estavam lá com o ensino secundário feito, com as condições de entrada na universidade. O que quer dizer que, evidentemente, houve coisas que se foram desenvolvendo paulatinamente e trouxeram, de tal forma que em 1974 teve que haver números clausos, ou melhor, não foi isso, estou a dizer mal, não houve entrada geral na universidade, porque a universidade não estava, quer pelas infraestruturas físicas, quer pelas infraestruturas mentais e imateriais de que eu estava a falar, não podia acolher esses estudantes. Foi uma grande discussão em que eu e o Henrique Prior seguramente entramos. Participámos nisso. Isso, e que teve como consequência que os estudantes tiveram que esperar um ano para entrar na universidade. O que depois, em 1975, ainda mais complicado foi, não é? Porque juntaram-se, não se juntaram os 2 anos, porque entretanto foi introduzido aqui um ano cívico, exatamente para fazer esse amortecimento. Mas, portanto, isto mostra-nos também que duas coisas. A realidade passou a ser muito diferente, mas é verdade que mesmo dentro do fascismo, dentro da ditadura, as pequenas margens que havia para que as famílias qualificassem os seus filhos, os mandassem estudar, estavam ao máximo a ser aproveitadas. Ou seja, era um país ansioso de se qualificar, mas claro, quem aqui chegava, como eu, pergunte-me a mim quem eu era. Eu fui alguém que vim em 1969 para Coimbra, vindo de uma aldeia aqui a 90 quilómetros de Coimbra, que vim para um percurso escolar não muito retilíneo, porém vindo de uma família que sabia que os seus filhos deviam estudar, e portanto eu vim, não é? Como a minha irmã tinha vindo, mas tudo com um esforço absolutamente enorme e não dando isso como garantido, não é? Aquilo tinha que ser alcançado. Uma vez, aqui há muitos anos, num episódio que não interessa agora para aqui, alguém me perguntou, mas explique-me, porquê que foi assim? Porquê que a sua trajetória escolar foi essa e tal? Eu disse, olha, por uma razão muito simples, é que ao contrário do que julgamos hoje, não era normal os filhos estudarem nesta acessão que damos hoje ao estudo. Estudarem, entrar no pré-primário, desejavelmente, fazer o básico, fazer o secundário, entrar na universidade. Isto é o normal e nós hoje damos isso como adquirido. Não temos tudo alcançado, porque o conjunto das pessoas na faixa etária da entrada no ensino superior que efetivamente entram no ensino superior são ainda menos do que deviam ser, mas é muito significativo. Mas isso é o normal, não é? Temos uma normalidade que nessa altura não existia. Já agora, olha, desculpa interromper-te, eu acho que para quem nos escuta era importante saber qual era a taxa de frequência do ensino superior em relação à população e qual é agora. Olha, eu não te sei dizer assim número, não sei porque não sei de cor. Ainda há poucos dias fiz uma aula com os meus estudantes em que lhe mostrava exatamente qual era hoje. Era uma aula em que eu mostrava vários indicadores, vários factos, enfim, um sobrevoo sobre a economia portuguesa. Enfim, e há muitos indicadores quando estamos numa trajetória longa e quando estamos a chegar hoje, há indicadores que não são famosos. Eu tenho a ideia de que era, antes do 25 de Abril, cerca de 3% e que agora são 26%. Porventura, eu conheço só um outro indicador, que é aquele em que, do ponto de vista técnico, mais se situa, que é na faixa etária dos que devem estar agora na universidade, quantos é que estão?
e estão 40 e tal por cento, à volta de 40%. 40% é bom, mas não é ainda o que deve ser. Mas, como eu dizia, eu estava a mostrar aos meus estudantes e ainda à altura nós vemos qual é hoje a percentagem de trabalhadores por conta de outrem com o ensino superior. E aí tínhamos uma linha que subia de forma ascendente notável, não é? E depois há esse indicador, eu nunca sei isto de cor realmente, mas os indicadores, como estavas a referir, evidentemente, se formos hoje analisar qualquer percentagem, seja esta que eu digo, imaginem o que era, nem é preciso estarmos a inventar, se ela hoje é muito elevada, eu creio que é, enfim, não queria estar a dizer um número errado, com toda a franqueza, é significativa e elevada. Bom, a comparação com anos anteriores, e esses anos anteriores não têm sequer que ser os antes do 25 de Abril. Pode ser os dos anos 70, dos anos 80, no início dos anos 90, aí tudo começa a mudar e hoje é evidentemente diferente. Isso foi uma mudança e, como digo, tudo se alterou, porque basta isto, nós tínhamos universidades. E deixa-me até acrescentar um ponto que, já para falarmos do 25 de Abril, que é muito importante para compreendermos a sociedade portuguesa e que tem, enfim, que eu dou particular atenção por um facto que o Henrique Prior há bocado aludiu, de que eu raramente me lembro, devo dizer, o facto de ter sido secretário de Estado do Ensino Superior, mas não tem nada a ver com isto que vou dizer. Há uma circunstância que mudou muito o país e sem a qual hoje o país era profundamente diferente e tinha muito mais problemas do que o que tem, que é o seguinte. É a seguinte, essa circunstância e essa política pública. A política pública de ensino superior não tinha que ser, não está escrito em lado nenhum, que tivesse que ser tão difundida no território, em Portugal. Mas foi. Portugal é tão centralista que podia, na verdade, ter-se organizado na mesma, com 3, 4, 5 universidades. Bom, na verdade, isso, há que o dizer também, vem já do imediato antes do 25 de Abril, começou-se a criar uma rede de ensino superior que hoje se tornou densíssima rapidamente. Através das universidades, sabem quais são as universidades públicas que há em Portugal, através dos institutos politécnicos, e nós temos uma política de ensino superior que podia não ser regionalizada, tão difundida no território, podia ser muito menos, e no entanto foi. Isso foi muito bem. Haveria cidades que provavelmente tinham desaparecido do mapa se não tivessem ensino superior por causa das suas crises industriais. Um exemplo, a Covilhã. Covilhã. Estava a pensar agora que tem uma faculdade de medicina, tem um hospital, escola extremamente importante para o país. Exato, exatamente. Ou mesmo Vila Real, não é? Vila Real, Bragança, onde eu estive ontem em Bragança, tem uma universidade. Tem um Politécnico notabilíssimo, não é? Notabilíssimo, que é uma referência a nível internacional. Sim, em muitas áreas, tem uma população estrangeira, estudantil e de professores e de investigadores muito significativa, é realmente muito importante. Isso contaminou positivamente muitos aspectos do país. Mas para regressar ao ensino superior, na verdade, isso foi, digamos, foi com o ensino superior, como digo, não precisamos de cair no erro de dizer que tudo mudou de uma noite para a outra, não, algo que vinha, mas algo também em matéria de educação e de vontade de qualificação das pessoas que mostrava exatamente isso, é que o fascismo, a ditadura, era insustentável. Porque bastava a gente pensar na quantidade de estudantes que realmente estavam para entrar em 74 nas universidades e que entraram em 75, foi um número esmagador, para percebermos que aquele país, obviamente, não ia. Fossem quais fossem as circunstâncias históricas do nosso 25 de Abril, dos militares, dos nossos heróis, do movimento popular, de tudo o que se passou, são circunstâncias ótimas. E gostamos bem, até porque não conhecíamos quais seriam outras, não sabemos quais teriam sido outras, gostamos bem de as invocar com os nossos símbolos, com os cravos, com o Salgueiro Maia, com tudo, gostamos bem de invocar isso, mas evidentemente que era impossível
que aquele fascismo se sustentasse. E há uma coisa até muito interessante. Há um sociólogo americano que eu, aliás, muito estimo, que tem estudado muito as transições portuguesa e espanhola e que tem um fascínio enorme pela transição portuguesa. Porquê? Porque ela, na verdade, não foi feita no leito moribundo do General Franco, não é? Nem nas mãos, embora seja qual for o papel que ela tenha tido, nem entregue nas mãos do príncipe Dom Juan Carlos, não é? Foi na rua, foi com o povo, foi na tensão democrática, digamos assim, que a nossa transição para a democracia se fez. E isso marcou o país indelevelmente na sua Constituição, porque as leis, está aqui um jurista, as leis contam, não é? Também, mas na cultura política que aí se instituiu, nas decisões económicas que se tomaram, e esse sociólogo, que muito estimo, para ele é claríssimo. E ele conhece, porventura, melhor a Espanha, casado com uma espanhola, conhece melhor a Espanha que Portugal, mas tem um fascínio exatamente por esta dimensão, que é uma dimensão do nosso 25 de Abril, e, portanto, este país era muito diferente, mesmo que democrático, e eu acredito que não era melhor se a transição não tivesse sido como foi, se não tivéssemos tido estes efeitos. O senhor está falando de aspectos muito técnicos e voltados para a economia, mas há uma coisa a considerar que é a qualidade de vida do povo, não é? Porque o que a gente percebe, a ideia que se tinha de Portugal, visto de fora, era muito diferente do Portugal de hoje, não é? Então, as imagens que chegavam, sempre muito rurais, sempre muito pobres e tudo, e a gente vem a Portugal hoje e vê um contraste imenso com o que era. Então, em termos de saúde, de educação, de segurança, houve ganhos que foram progressivos. 25 de abril é um marco histórico, mas a gente sabe que houve uma sociedade unida, liberação de sindicatos, a PIDE extinta, que é diferente do Brasil, que a nossa foi para o subsolo e de lá ficou armando sempre ali, tentando nos tutelar, não é? E enquanto que Portugal seguiu no caminho democrático. Isso, por si, já deixa uma condição de semeadura para as futuras gerações, não é? Eu Então, gosto de um termo que tanto é um termo técnico de economia, quanto é um termo de todos nós, que é o termo bem-estar. do bem-estar social, o famoso É bem-estar o bem-estar social. social que se exprime em muita coisa. Como o Henrique lembrava, nós entrávamos em Lisboa, a primeira coisa que víamos era uma favela, um bairro de barracas. O país era triste. Quem vinha a Lisboa, Lisboa foi sempre uma cidade bonita, não é? Mas quem vinha a Lisboa do estrangeiro ficava perplexo com a tristeza que pairava, com o cinzentismo que havia nas ruas de Lisboa. Mas depois e devemos começar por aí, devemos saber o que era uma cidade daquele tempo. O Tejo foi sempre o mesmo, as colinas foram sempre as mesmas, mas na verdade aquela cidade era cinzenta, porque era assim, porque tinha todos estes aspectos que estamos aqui a falar. E depois havia o resto do país. Evidentemente, a qualidade do acesso a tudo o que temos estado aqui a falar, educação, saúde, qualificações, era de facto terrível. E foi esse progresso. Eu há bocado dizia, isto não mudou em 24 horas, mas acelerou-se. Os aspectos essenciais aceleraram-se de forma notável. E, sobretudo, tiveram processos de disseminação social, entre classes, etário, culturais. A grande questão, nós que cá estávamos nessa altura, sabemos bem, isso teve uma expressão muito presente, sabíamos bem como não tínhamos a linguagem de hoje, não é? As linguagens mudam muito, mas sabíamos bem como a dimensão cultural era importante. O que era a dimensão cultural? Era ouvir o Zeca Afonso? Sim, e isso fazia-se, com certeza. Mas, sobretudo, era uma dimensão de capacidade, de emancipação nas relações, não é?
Não é o facto de andar, depois todos passarmos a andar de calças à boca de sino, não é? Ou de barba grande, por muito estranho que pareça, eu também andei. Não é isso. Era essa dimensão de capacidade de estar, usando uma expressão que eu gosto muito, de estar na praça pública e de estar desinibido, capaz e participando nos debates. Eu costumo, eu não sei se tu concordas com isso, que há algo de interessante que é necessário comparar para se aferir da qualidade de vida e do bem-estar na sociedade portuguesa antes e depois do 25 de Abril. É os sanitários das casas de banho e os aspectos dos cafés e das tascas, de tudo isso, antes do 25 de Abril e agora. E sobretudo, compará-los com a Europa, porque eu vou à França e digo que se a ASA entrasse por França, fechava aquilo tudo. Absolutamente. Não é? Já agora, fala-nos disso, que é também muito importante, porque isso é um índice, é um índice de bem-estar e de cultura também. Era do nível, no fundo, do baixo nível material do desenvolvimento. E podemos ir por aí, como podemos ir por outros lados, não é? Em que, de facto, essa dimensão material quer dizer, havia um conjunto, eu uso muito este critério que vou tentar explicar agora. Havia coisas que são profundamente medíocres, pobres, degradadas, e que o nível geral da sociedade era de tal forma, ele próprio baixo, que essas coisas eram toleradas. O que é que acontece? Em Portugal, a seguir ao 25 de Abril, muito rapidamente, houve um conjunto de coisas que se tornaram absolutamente intoleráveis e que foram sendo adquiridos. Era intolerável, digamos, a opressão política, claro, com certeza, tornou-se claro. Era intolerável não termos acesso idêntico a uma série de coisas, claro. Mas começou a tornar-se intolerável a fome, começou a tornar-se intolerável não haver acesso a médicos, começou a achar-se intolerável não haver, digamos, olha, acesso a escolas devidamente, enfim, às formas. É isto que muito rapidamente e de forma acelerada se levantou o padrão daquilo que temos que considerar bem-estar e que temos que considerar dignidade e que temos que considerar, digamos, níveis elementares de acesso. Muitas dessas coisas demoraram, evidentemente, mas os adquiridos que houve foi enorme. A um ponto que se nós nos interrogarmos bem, eu interrogo-me disto por uma razão que vou explicar. Se nos interrogarmos bem quanto realmente nos formamos civicamente, politicamente, culturalmente, porque rapidamente considerámos uma série de coisas intoleráveis e, portanto, digamos, foi o reverso disso que passou a estar na sociedade portuguesa. Algumas são até, se calhar, obviamente, nunca resolvemos este assunto inteiramente e temos hoje outras coisas que são intoleráveis e nós estamos a conviver com elas, mas sabemos que são intoleráveis. Mas, por exemplo, dou-vos um outro exemplo. Estávamos há bocado a falar de Lisboa, então falemos de uma aldeia como a minha. O que é que se tornou, e através de que modo, o Estado Social, este Estado Social robusto, que não é só fazer estradas, não é só abrir escolas, não é só abrir postos médicos, é também organizar, porque a sociedade às vezes tem que, não é paternalisticamente, mas tem que organizar a vida daqueles que são mais frágeis, mais vulneráveis, que não são capazes de a fazer. Por exemplo, toda a política do âmbito da segurança social, mas que não tem a ver com as reformas, com as pensões, nem com as transferências de subsídio de desemprego, ou do abono de família, aquilo que tem a ver com prestar serviços. Por exemplo, isso demorou muito na sociedade portuguesa a acontecer. É relativamente recente, mas o facto de que, isto são contratos com o Estado, de IPSES, de organizações da economia social, que são muito diversas. Há algumas muito poderosas, há outras que o não são, e é uma coisa muito diversa. Que, por exemplo, levou a que praticamente não há
hoje nenhuma aldeia do país em que a fome exista, porque já não existe, e já não existe porque ela se tornou intolerável. E por isso há de haver alguém que leva comida à casa de quem a não tem. Ou tornou-se intolerável as condições de vida que não tivessem os requisitos elementares de higiene, e por isso há serviços dessas IPS, estou a falar dos lares, dos centros de dia, que vão fazer isso. Isso, se virmos bem na minha vida e na do Henrique Prior, foi há relativamente pouco tempo. Mas isso hoje está alcançado. E foi alcançado por quê? Porque estivéssemos só na década de 90 ou agora nos anos 2000, eu acredito que isto é algo da década de 90, portanto não foi logo da de 70, não foi logo da de 80, mas a dada altura era intolerável que isto acontecesse. E, portanto, há intervenções do Estado, há financiamento do Estado, há intervenção da sociedade civil que faz isto, e hoje eu acho que se pode dizer que ninguém, se alguém vir uma velha a viver sozinha numa aldeia, que sai à rua notoriamente em condições que são degradantes do ponto de vista do seu vestir ou da sua higiene, isso hoje, se por acaso acontecer, ninguém vira a cara para o lado. Vai imediatamente resolver o assunto, que mais não seja porque há um instrumento ao pé de si que permite resolver esse assunto, é o lar, é o centro de dia, e ninguém foge à obrigação de o resolver. Portanto, esta dimensão positiva do bem-estar, de que ela lá estava a falar, mas também o outro lado, que é exatamente onde não há bem-estar e se tornar insuportável, isso é um adquirido incrível do 25 de Abril e, sobretudo, da aceleração que nós pusemos em todos os aspectos em que a sociedade se desenvolveu. Como mulher, me interessa a mudança que houve também do acesso ao mercado de trabalho, da inclusão social das mulheres na sociedade portuguesa. Uma das coisas que eu há muitas décadas digo aos meus estudantes de economia é que Portugal é uma das sociedades europeias onde mais gente trabalha. Não estou a dizer que é onde mais, também é onde mais se trabalha, mas não estou a falar do horário de trabalho, nem das pessoas que têm 2 empregos, que trabalham noite e dia, não é isso. Em que mais gente está no mercado de trabalho. É muito curioso porque em dado momento, não garanto que seja assim, porque depois as sociedades vão evoluir, mas ainda há pouco tempo, nós olhávamos para os dados do conjunto da Europa e víamos que havia um conjunto de países, eu agora, não, para ser rigoroso, não vou tentar dizê-los, mas víamos que havia que este fenómeno que eu estou a falar, muita gente no mercado de trabalho, aquilo que os demógrafos chamam uma taxa de atividade elevada, onde é que a encontrávamos? Encontrávamos, por exemplo, em Portugal, mas não em Espanha, mas não em Itália, mas não na França. Não era uma coisa do sul da Europa, era uma coisa do norte da Europa, era uma coisa das democracias escandinavas, da Suécia, da Dinamarca, por aí. Porquê? Porque sabemos exatamente que esse fenómeno da entrada da mulher no mercado de trabalho aí era muito intenso. Qual é a diferença? Não vale a pena agora estarmos a pensar que éramos escandinavos e louros, porque não éramos. A grande diferença está nisto, é que lá acima, a mulher estava no mercado de trabalho já no resultado de um processo de emancipação política, de igualitarização política, de igualitarização social. E estava às vezes, muitas vezes, como é comum nesses países e noutros mais ricos, estava no mercado de trabalho, mas estava, por exemplo, a trabalhar a meio tempo. Porquê? Porque queria... E porque ganhava o suficiente para isso e porque a família ganhava o suficiente para isso. Em Portugal, a mulher entrou para salários baixos, para trabalhar muito, para não poder optar entre trabalhar meio-dia ou um dia, tinha que trabalhar um dia, tinha que trabalhar horário completo, digamos assim, mais fora. Mas isso não impede o que está a dizer, é que, na verdade, há uma dimensão muito importante que nós todos sabemos, não precisamos de explicar uns aos outros, não é? Dessa entrada da mulher no mercado de trabalho, que é económica, mas que é, sobretudo cultural, política, etc. Esse é um ponto decisivo também, sem dúvida.
E a questão da igualdade de salário? O Henrique queria dizer qualquer coisa. Ah, Já lá perdão. vamos. É que eu ainda estava pegando nas mulheres aqui, Pois porque é, não, Ela mas eu está não a me pegar esqueço. nas Eu não mulheres, me na esqueço. emancipação das mulheres, que eu compreendo que ela queira aprofundar um pouco mais. E faz muito bem, faz muito bem, porque porque nós nosso também queremos, público na tem verdade. muita mulher, viu? O nosso público Se há tem bastante coisa que mulher. nós adquirimos com isto tudo, é que a questão, porventura, são as mulheres que mais sabem representar, melhor sabem representar as questões que são inerentes às mulheres. Mas este assunto não é de mulheres, é de mulheres e de homens. E, portanto, nós, quer do ponto de vista, enfim, das questões gerais da igualdade, quer da do salário, a questão tem que ser de mulheres e de homens. Mal fora que só as mulheres tivessem esta consciência, né? Porque então, enfim, o êxito era muito menos assegurado. Essa desigualdade está aí, é gritante e é contraditória com coisas que também sabemos rapidamente. Portugal foi um dos países em que a taxa de feminização no ensino superior mais rapidamente se elevou. E lá está, é contraditório, porque depois conhecemos os termos, as mulheres são, mesmo na engenharia, lugares tipo mais de homens, em que habitualmente, não sei os dados de agora, isso não acontecia, mas não era Já maioritário, ultrapassam. diz, também já Já ultrapassou, ultrapassam os homens em engenharia. provavelmente. Mas quando ainda não tinham ultrapassado, eram muito mais elevado do que noutros países, o peso das mulheres nas engenharias. Claro, depois vem, o que acontece é que a sociedade... Na medicina, na magistratura, Claro, 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 mas aí dá muito, não é? Na economia, na economia. nas minhas turmas, a larga maioria são mulheres, evidentemente, nenhuma surpresa para isso. O que é que acontece é que depois, quando chegamos, e aí, quer dizer, há um lado profundo, esse muito mais rígido das estruturas da sociedade, que esse também está sempre presente. Chegamos aos conselhos de administração, para quem queira ver isso por aí, e veja-se quem são, o que é que se passa com os salários e o que é que se passa com a composição. Muita mudança que houve, sem dúvida. Na administração pública não é a mesma coisa, mas se calhar não é, e acredito e desejo que esteja já muito modificado, mas não era assim há pouco tempo. São coisas, portanto, esses aspectos, quer dizer, a sociedade portuguesa, as sociedades em gerais e a sociedade portuguesa em particular, tem muita coisa boa a colocar em cima da mesa para mostrar o que é capaz de se organizar, e continua a ter muita coisa soturna, rígida, inflexível, que também perdura. Nada se resolve num momento, não é? Há uma questão muito importante, porque no 25 de Abril, aquela canção, a paz, o pão, a saúde, ainda não falámos da saúde. Habitação, saúde, Gostava, educação. gostava que falasses nisso, nos progressos da saúde, nomeadamente das taxas de mortalidade, particularmente a mortalidade infantil, da importância da mortalidade infantil, da esperança de vida, tudo isso, gostava que falasses um pouco disso, da saúde. E dessa grande aquisição que hoje tanto nos orgulha e tanto nos distingue e que leva a que muitos estrangeiros venham a Portugal, que é o Serviço Nacional de Saúde. Muitos estrangeiros, recentemente vou a um programa, e não sei se tu chegaste a ver, um programa sobre a vinda de mulheres, inclusivamente da Dinamarca e da Noruega, que vinham a Portugal ter filhos. Pois, absolutamente. Não, e há aqui uma coisa, essa questão é muito importante, e mais uma vez convém a gente conjugar, isto vem uma ideia pelo que tu estavas a dizer, já vou explicar, conjugar estas duas dimensões. A dimensão do que se fez como sistema, digamos assim, do que se fez organizadamente, do que se criou de forma sólida, e gostaríamos nós de pensar, se não indestrutível, pelo menos muito difícil de destruir, e esta noção de criar um Serviço Nacional de Saúde, que ao mesmo tempo se foi o resultado
Quer dizer, não foi feito com uma dúzia de sábios, ou duas, ou três, sentados a pensar muito racionalmente, muito organizadamente, à volta de uma mesa. Foi feita com impulsos e com, depois, tudo conjugado. O impulso inicial, aliás, de um advogado de Coimbra. De um advogado de Coimbra que, costuma dizer-se, criou o Serviço Nacional de Saúde com um despacho, não foi com uma lei, foi com um despacho. E já lhe ouvi-lhe estamos a falar de António Arnaud, ouvi-lhe essa descrição muitas vezes. Ele tinha ido visitar alguma coisa no centro, não sei o quê, não sei agora dizer, um serviço em Lisboa, tinha ficado de tal forma impressionado com o que ali estava e com os bloqueamentos que ali estava, que chegou ao gabinete e fez um despacho. E aquilo desencadeou a bola de neve, digamos assim. Mas há outras intuições, Henrique. Nós estávamos em Coimbra nessa altura, e por falares da mortalidade infantil e da saúde infantil, houve em Coimbra dois homens absolutamente geniais, dois médicos com grande capacidade de organizar o sistema, que não hesitaram, botaram mãos à obra, como se costuma dizer, e criaram o mais notável hospital pediátrico do país. Esses homens têm um nome, chama-se Henrique Carmona da Mota, e agora não me vou lembrar o nome do outro, mas é um nome totalmente associado a este, já faleceu, acho que daqui a bocadinho me lembro, e que notaram isto, é que nós precisávamos de um sistema, sim, mas também precisávamos de agir rapidamente. Como o ministro Arnaud fez quando fez aquele despacho, ou como estes dois homens fizeram quando disseram: é pela saúde infantil que se começa. Porque é aqui que estão taxas de mortalidade insuportáveis. Bom, e mais uma vez, isto é a curva positiva. Foi absolutamente extraordinário. É uma coisa absolutamente extraordinária. Bom, eu tenho... Lembro-me muitas vezes, eu e o Henrique temos um amigo que por essa época era presidente, como se dizia, das caixas de previdência aqui de Coimbra. E lembro-me, fazendo agora a contraposição entre o que se passava em Coimbra e o que se passava em aldeias, em certas aldeias, o que estava em causa, e isso passava pela Segurança Social, era criar os chamados postos médicos, que hoje chamamos centros de saúde, que torná-los difusos no território, fazê-los chegar às pessoas, e aquilo era uma enorme pressão sobre a segurança social das populações. Eu lembro-me que a gente da minha aldeia veio a Coimbra e eu juntei-me a ela e fomos ali à Segurança Social da Avenida de Fernando Magalhães falar com esse presidente, que por acaso era meu amigo, que se chama Rui Namorado, e fomos dizer, não, eles vinham dizer-lhe, é preciso rapidamente, e lá havia um quadro intermédio, que lá foi tratar disso, que lá se fez, ou seja, uma lógica, insisto, que é simultaneamente, digamos, orgânica, de criação de um serviço, que teve que ter a sua racionalidade, mas que foi o resultado também de muitos impulsos e de muitas intuições, incluindo provavelmente impulsos irracionais. Não era assim que se fazia, está bem, não era a melhor maneira, mas tem que ser, logo se compõe. Mas o resultado foi extraordinário. Nós somos o quarto país do mundo com a mais baixa taxa de mortalidade infantil. Claro. Nós éramos o país da Europa com mais elevada taxa de 56% por mil crianças nascidas. Neste momento, nós temos 2, poucos por cento de mortalidade infantil. Nós estamos à frente dos Estados Unidos, estamos à frente da generalidade de todos, dos países europeus. Isso tem de ser dito. Isso é uma conquista de Abril. Esta porcentagem, estarmos à frente de quase toda a Europa, de quase todo o mundo, não é da Europa, é de todo o mundo. Claro, absolutamente. É uma grande conquista de Abril.